Na aula de hoje, nós vimos então esse momento da história da psicologia, que foi o início da psicanálise. Então, vamos lá. Nós começamos discutindo como o início da psicanálise veio em um contexto em que a valorização do conhecimento científico, de encontrar um objeto científico e um método científico era muito forte. Essas cenas que eu vou trazer aqui são de um documentário chamado A Invenção da Psicanálise, que é produzido por essa psicanalista e historiadora chamada Elizabeth Rodineskov. E a Elizabeth Rodineskov conta sobre o Freud e conta como Sigmund Freud tinha um enorme desejo de ser um grande homem. E um grande homem de ciência, né? Havia esse sonho em Freud de produzir ciência, de produzir conhecimento científico e, por meio do conhecimento científico, mudar o mundo. A formação inicial de Freud foi em neurologia. E nós vimos como para os médicos da virada do século XIX para o século XX, a histeria era um grande desafio. Aqui nós temos algumas imagens de pacientes histéricas. E o que acontecia com as pacientes histéricas? Elas tinham sintomas que se manifestavam no corpo. Podiam ser paralisias de alguma parte do corpo, conversões, elas podiam deixar de enxergar, deixar de escutar, não conseguir falar a própria língua, não conseguir se alimentar, não conseguir beber água. Então, eram sintomas físicos que elas se queixavam, mostrando esses sintomas no corpo, mas por mais que os médicos observassem, por mais exames que fossem feitos, não se chegavam a conclusões sobre as lesões orgânicas. Não tinha algo no organismo que estivesse gerando aqueles sintomas. Não tinha algo no corpo dessas pacientes que motivassem o que elas estavam sentindo. E aí, o que acontece? Né? Muitos médicos acabam acreditando que não é verdade, que é mentira, que é fingimento, que é exagero, que não é possível. Como que alguém vai estar doente sem haver uma causa física, uma causa orgânica para essa doença? Então, é nesse contexto que Freud começa a atuar como médico. E a procura de pacientes histéricas, nesse momento, estava grande. Freud começa a atender a pacientes histéricas, né? No momento em que o Freud começa a criar a psicanálise, no momento em que ele efetua essas descobertas, médicos e psiquiatras alemães, austríacos, franceses receitavam para as pacientes histéricas tratamentos corporais, banhos, massagens, eletrochoque, hidroterapia, mas não acreditavam na eficiência. Eram tentativas, porque estavam lidando com manifestações do corpo, doenças, que não imaginavam qual seria a causa. Freud, como nós vimos ao longo da aula, fez algo muito diferente do que havia sido tentado até então. Né? Primeiro ele aprende sobre hipnose com Charcot, depois ele começa a usar o método catártico, assim como Breuer, mas o início da psicanálise mesmo é quando Freud baseia seu método
tem como escolha, tem como procedimento a escuta. Como passa a ser o tratamento de pacientes histéricas, então? Pedir que elas falem. E pedir que elas falem o que vier ao pensamento. Então, aqui nós temos algumas datas. Foi em 56 que Freud nasceu. Mudou com a família para Viena em 60 e foi em 73 que entrou na universidade, com esse sonho de ser um grande cientista. Tanto que a primeira pesquisa dele foi em laboratório, com um professor chamado Bruck, para estudar o sistema nervoso dos peixes. Esse foi o primeiro estudo de Freud. Ele estudou o sistema nervoso dos peixes, né? Bem distante do que se tornou a psicanálise. Ele era neurologista, mas ele não vinha de uma família que podia sustentar, que tinha dinheiro para sustentar os estudos dele por muito tempo. E era uma época em que o nazismo estava crescendo, o antissemitismo, que era o ódio aos judeus, estava crescendo, e Freud era judeu. Então, ele recebeu uma recomendação de um professor. Não continua na pesquisa, porque a gente não sabe nem mesmo se vão, agora, num futuro próximo ou num futuro longínquo, contratar professores judeus. Então, é importante você investir em uma carreira que tenha mais segurança. E é assim que Freud passa a atender pacientes com histeria. Foi em 78 que ele conheceu Breuer. Em 85, ele recebeu uma bolsa de estudos para trabalhar com Charcot em Paris. E em 86, ele abriu o consultório em Viena. Foi a partir de 87 que ele praticou hipnose, a partir de 90 que praticou o método catártico, e foi em 1896 que a palavra psicanálise foi usada pela primeira vez. Lembrando que quando Freud está praticando a hipnose, quando Freud está praticando o método catártico, não é de psicanálise que se trata. A psicanálise passa a ser psicanálise com a associação livre. Então, o início é o atendimento de pacientes histéricos. Nesse quadro, mostra uma das aulas de Charcot, em que ele hipnotizava os pacientes em uma aula para que médicos assistissem, médicos observassem como, a partir da hipnose, era possível a remissão de alguns sintomas. E não só a remissão de alguns sintomas, mas tinham sintomas que seriam criados pela hipnose. E é aí que surge a hipótese, né, de que pode haver alguma parte em nós, uma parte de nós, que a gente não tem consciência, mas influencia em como agimos, influencia em como sentimos, influencia nas nossas ações, nos nossos sintomas. Né? O início da hipótese do que mais para frente Freud chama de inconsciente e propõe que seja o objeto de estudo da psicanálise, o inconsciente. Aqui nós temos uma cena em que é aplicado o método catártico, em que, hipnotizada, era pedido que a paciente falasse sobre do que ela se lembrava da origem dos sintomas. Então, não era apenas hipnotizar e dar a ordem de que o sintoma diminuísse. Era hipnotizar e pedir para que contasse sobre os sintomas. E o que percebiam? Que quando chegava a lembrança, chegava uma recordação afetivamente tão intensa que era como se a pessoa revivesse aquele momento. E por isso a palavra catarse. Mas Freud queria um tratamento em que não fosse necessário hipnotizar os pacientes, para que os pacientes pudessem estar conscientes, pudessem estar ativos no tratamento. É quando ele busca as palavras, né? Sem que estejam hipnotizados, Freud diz: fale o que vier ao pensamento.
sem controles, sem censuras. Você vai me contar, mesmo se você achar que algum pensamento é bobo, você me conta, ou que algum pensamento é errado, ou que algum pensamento é absurdo. O importante é que você me conte o que vier ao pensamento. Então, a associação livre é pedir para que a pessoa associe contando o que quer que ela pense, né? Freud chega a dizer que é como se a pessoa estivesse olhando pela janela de um trem, para contar para os pensamentos como se fosse o que ela vê pela janela, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de inibição. Então, é aí que surge a psicanálise, quando o principal recurso de tratamento são as palavras, e é pedido para que o paciente associe livremente. E então nós temos o objeto de estudo da psicanálise, que é o inconsciente, e o método, que é a escuta. Pedir para que o paciente associe livremente e ouvir as palavras que são trazidas. Certo? Então, guardando, gente, para pensar a criação da psicanálise, a gente precisa guardar primeiro esse momento em que foi usada a hipnose. A hipnose era uma técnica médica utilizada para tratar pacientes que, sob sugestão, tinham os seus sintomas, como paralisias e contrações, suspensos e eliminados. Então, o primeiro momento, o momento da hipnose. O Freud aprendeu sobre hipnose com Jean-Martin Charcot, que tratava os pacientes histéricos. Joseph Breuer fez adaptações na técnica hipnótica e criou o método catártico, no qual, sob sugestão, pacientes falavam sobre a origem de sua doença e, ao chegarem ao acontecimento traumático, deixavam de apresentar os sintomas. Então, no primeiro momento, foi a hipnose, que Freud aprendeu com Charcot. Num segundo momento, foi um método catártico, que Freud aprendeu com Breuer. Num terceiro momento, Freud passou a pedir aos pacientes que falassem sobre o que pensassem, nesse momento, sem estarem sob a sugestão hipnótica. Identificou muitas resistências e foi assim que criou a psicanálise, como a terapia da fala, com a regra fundamental da associação livre. Então, foi assim que a psicanálise foi criada, com a regra fundamental da associação livre. Uma obra considerada inaugural da psicanálise é a interpretação dos sonhos, em que o Freud considera também os sonhos uma via de acesso ao inconsciente. Então, esses são 4 momentos importantes para a gente conhecer esse momento marcante da história da psicologia, que é o início da psicanálise. A hipnose, o método catártico, a associação livre e a interpretação dos sonhos. Depois de Freud, muitas pessoas discordam de Freud, muitas pessoas não seguem Freud, muitas correntes se opõem a Freud, mas não há quem diga que depois de Freud a psicologia foi a mesma. Freud transforma a psicologia e muito do que nós consideramos hoje de concepções psicológicas, de atuações em psicologia, tem a importante influência de Sigmund Freud. Okay? Hoje, a ideia da aula foi vocês conhecerem um pouquinho sobre a psicanálise, mas nós teremos 2 matérias sobre psicanálise especificamente, que é teoria psicanalítica e clínica psicanalítica. Elas acontecem no 2º e no 3º ano de vocês. E eu tenho o prazer de ser a professora nessas matérias, que é a abordagem que eu me identifico, que eu tenho afinidade, é a abordagem teórica que eu sigo, tá certo? Anotem as dúvidas de vocês para a gente conversar no Meet.